costumamos fazer isso mesmo. Coordenação, a escola está ok? Ok. Assistência de saúde, o que ele vai... A assistência social, o que a criança vai precisar de apoio para atingir esse objetivo? Vai precisar de material, vai precisar de curso, vai precisar de uma cadeira de rodas, vai precisar de... vai precisar de tais coisas. Estou liberando aqui o acesso dela a tais coisas. E é um negócio que durou 2 horas, a criança saiu com um plano pro ano inteiro. Integrado, né? E todo mundo participou. Ai, gente, que então é uma coisa que não é absurda e tem que ser feita assim. E você economiza tempo, né? Economiza o tempo de todo mundo sabe o que fazer. Pronto, eu acho que a gente está começando a falar, eu não sei se vocês estão tendo a mesma percepção que a gente tem, mas o que a gente defende, né, independente do nome da ferramenta terapêutica, do instrumento de ensino, ou o que a gente defende, agora eu vou fazer referência a algo que é muito conhecido aqui no Brasil, que é a regra precisa ser clara, né? A regra é clara. Então, o que muitas vezes a gente sente dificuldade é que são os não ditos, né? É aquela coisa do não é claro, não é específico. É quando entra mãezinha, a gente adora seu filho, ele é um fofo, mas que bochecha linda. Eu sei que a bochecha do meu filho é linda, toda mãe acha o seu filho maravilhoso. Eu quero saber qual é o objetivo de ensino para essa criança dentro dessa escola. Então, o que a gente precisa se apropriar enquanto pai, enquanto mãe, é de ter claro o que vai ser feito com o meu filho. Então, se vai ser um papel e lá tem o objetivo e lá tem dito o que vai ser feito, quando vai ser feito, quanto tempo vai ser feito, quem vai fazer, qual material que vai ser utilizado para que isso seja feito. Então, a gente sabe que grupos organizados conseguem fazer a diferença. E a gente trabalha com indivíduos com autismo, com famílias de indivíduos diagnosticados com autismo já há algum tempo, né? A gente já pode contabilizar a década aí. E a gente observa que o grupo, quando está unido em prol de algo, conquista, consegue. Então, eu fico pensando, se aquela mãe que teve a matrícula recusada vai sozinha no Ministério Público, vai sozinha na rede social, vai sozinha na clínica, né, no espaço terapêutico que o filho é atendido, a força dela é muito fraca, né? Quase não tem força, né? A gente vai, acolhe, abraça, diz você tem seu direito, mas quando o grupo de pais, né, o grupo de interessados está reunido em associação, está reunido em um grupo maior, pressiona o governo, pressiona o Ministério Público, pressiona o sistema educacional para que ele seja pensado de maneira diferente, não é o pensado para fazer um puxadinho, um arranjo, mas é pensado no modelo em que eu vou ter na minha agenda de planejamento pedagógico, na minha agenda escolar, 2 horas investidas, 2 horas dedicadas para servir para o ano inteiro. Porque quando a gente não faz isso, a coordenadora vai ter que conversar 1 hora com o psicólogo da criança que vai naquela escola, depois ela vai ter que receber por mais 1 hora o fonoaudiólogo que vai naquela escola, depois vai receber o terapeuta ocupacional que vai naquela escola, incontáveis vezes a mãe que vai naquela escola e que começa a ser um cliente que dá trabalho, porque é uma mãe que está perdida, uma mãe que está ansiosa, que está vendo seu filho em cada vez mais passeios, fora da sala de aula, uma professora perdida, com vontade de ajudar, porque o que eu mais encontro, eu vejo as meninas balançando a cabeça aqui, e a verdade é a mesma, né? A realidade, desculpa, é a mesma. A gente não está aqui atacando o professor, né? Porque o professor é o mais interessado em querer fazer diferente. Ele diz, me diga como, me fale como é que eu faço, me diga e eu vou seguir, porque quando aquele indivíduo aprende, eu sei porque a gente trabalha com ensino, né? Quando o indivíduo aprende, eu peço desculpas para vocês que eu estou gripada. Quando o indivíduo aprende, todo mundo fica feliz. A gente comemora imensamente. É melhor do que final de Copa do Mundo. Quando uma criança que não fala começa a falar, começa a verbalizar, a gente fica muito feliz. Quando uma criança não escreve e ela começa a escrever, a gente fica muito feliz. Quando ela começa a relatar uma experiência. Então, a gente está falando de conquistas que para aquele indivíduo, a gente falou na live passada, são conquistas realmente significativas para a independência daquele indivíduo. Então, é muito importante que haja uma conscientização, e eu acho que o maior objetivo desse nosso momento aqui, essa tarde com vocês, é esse. É um momento de conscientização de que um grupo unido em prol de um objetivo consegue fazer diferença, consegue fazer mudanças no modelo educacional.
Então a gente nem está dizendo aqui que é para você ir lá naquela escola brigar com aquela escola, né? Porque aquela escola porque aquela escola, ela está se esforçando para existir economicamente nesse modelo pedagógico. Então eu fico tentando sempre caminhar entre os dois lados, mas você precisa pressionar para que o sistema educacional seja diferente, para que as leis deixem de ser confusas, para que exista uma informação ao invés de uma falsa informação com cara de desinformação, para que as coisas que são garantidas nas leis da inclusão e nas outras leis todas, eu vejo aqui a Nathalie com uma linha do tempo de inclusão, mas a gente fica lutando por matrícula. Né? Porque a gente está junto na batalha, a gente vai junto, a gente orienta onde que o pai deve ir, o que o pai deve fazer, o que a mãe deve fazer, porque eu fico pensando, se não existe um sistema que muda, um sistema educacional pensado de fato para não levar o seu filho para passear fora da sala de aula, então o professor não fica responsável por fazer toda a adaptação curricular, adaptação de material, sozinho, porque se eu tenho uma sala com, 35 alunos, e desses 35 alunos, 10 precisam de adaptações diferentes, individualizadas, como é que eu dou conta da turma, das tarefas e de cada aluno que precisa de uma atenção especial? Então é injusto quando a gente também joga para cima do professor. Tô errada, meninas? Não, é isso. Se todo esse sistema for colocado em andamento, se as coisas funcionarem integradas entre todas as áreas, aí sim o professor consegue trabalhar, porque ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, o que ele precisa para fazer aquilo que ele tem que fazer. Ele consegue buscar uma capacitação específica para aquilo que ele precisa. E não estão todas as responsabilidades em cima dele. Cada um assume qual é a sua responsabilidade nessa rede toda aí. É o puxar para si e não empurrar para o outro. E é uma responsabilidade compartilhada. Então a gente faz um termo com todas as atribuições. Então fazer o PEI, alimentar o PEI, coletar dados, fazer adaptação disso, daquilo. Quem é que é o ator principal e quem são os coadjuvantes? Então isso tudo combinado e assinado previamente por todo mundo. E aí eu tenho uma pergunta aqui. Tem pergunta aí? Tem. Começa daí. É do psicólogo Lucas Pontes. Olá, Lucas. Ele dá boa tarde para vocês. Colega de profissão. A pergunta dele é o seguinte: no município que moro, a prefeitura costuma contratar pessoas sem nenhum preparo para serem acompanhantes nas escolas. É possível legalmente exigir pessoas qualificadas para essa função? Para assumir a função de profissional de apoio, só se for um movimento traçado para conseguir esse profissional de apoio com especialização. Porque não é garantido. Porque o direito é ao profissional de apoio, mas na lei ele não diz especificamente qual deve ser a qualificação. Eu fui na entrevista da Berenice Piano uma vez, faz tempo, que ela estava furiosa, porque ela dizia que a lei Berenice Piana, né, a lei 12764, diz especificamente um profissional especializado para o acompanhamento da criança autista. Então, no autismo, como é que a gente interpreta isso? Pois é, a questão é essa, porque, por exemplo, na lei Berenice Piana você tem profissional, tem até escrito do jeitinho que está lá, né? Profissional, direito a acompanhante especializado, tem essa palavra. Quando você vai na LBI, né, a Berenice Piana é 2012, LBI 2015. Quando você vai na LBI, ela fala do profissional de apoio. Apoio escolar. Muda o nome, muda a nomenclatura. E aí também não fala assim que tem que ser especializado. E é isso, gente, gera uma confusão, porque todo lugar que eu vou, a pessoa diz assim, não, mas aqui no meu município o profissional de apoio é um enfermeiro. Eu já vi isso, entendeu? Não, aqui no meu município o profissional de apoio é um pedagogo, né? E aí você tem, em alguns municípios especificamente, leis que vão amarrar isso. E é isso que eu acho que tem que ser ir atrás, entendeu? Pelo menos uma capacitação mínima desse profissional que é necessário. Eu acho que você cai de paraquedas trabalhar com uma criança. Não, com certeza qualquer pessoa não serve nunca. Aliás, qualquer pessoa não serve nunca para nenhum serviço. Então, assim, se vai acompanhar uma criança autista, ela precisa saber o que ele vai fazer ali e ser capacitado para isso. Agora, o que eu acho também que ajuda essa confusão é essa diferenciação que a galera fica fazendo entre o que é da saúde, que é o empurra,
O que é da saúde, o que é da educação. Eu ia Porque pra se assumir, é da né? educação, porque se tá dentro da escola, o plano de saúde não tem que pagar. Porque eu acho que vai aparecer ali, porque apareceu no meu feed, quando eu pus foi a única pergunta que tinha lá, eu esqueci de anotar o nome da pessoa, desculpa a pessoa. Se o plano de saúde era obrigado a pagar o acompanhante escolar. Tem pergunta aí, não tem? Tem sim. Da Natália Romel. Ela fala o seguinte: olá, trabalho como profissional de apoio escolar, pai. Sei que a LBI deixa muitas brechas em vários aspectos. Quero saber se tem uma quantidade de alunos que podem ser acompanhados por um pai. Por um pai? Pai. Não, assim, é como você falou, ele tem muitas brechas. Gente, eu acho que é justamente por isso que esse tema ele é espinhoso, né? Porque a gente fala de coisas que foram conquistadas e a gente, né, nós moramos no Brasil, a gente sabe que uma lei, mesmo ela sendo sancionada, ela demora para ser implementada. Quando ela é implementada com brechas, depende de interpretação, tem falha de comunicação. Eu vi algumas pessoas falando de recomendações, eu posso procurar, não tenho aqui. E a gente pode colocar depois no feed, né? Se a gente achar, né? Se vocês passarem pra gente também coloca. Mas tá bom? Se você lembrar do tema da nossa live, eu acho que nós estamos conseguindo deixar claro, com a ausência de resposta, por que é tão difícil a inclusão escolar, por que é tão difícil realizar essa inclusão escolar. Porque as leis que garantem a inclusão, elas são confusas, elas são difíceis de compreender, ou seja, não é amigável a leitura, porque, como a Ana, eu acho que eu não consigo encontrar definição melhor. É um movimento de responsabilidade do outro, não é responsabilidade minha. Um outro movimento de não dizer, né? Claro, a gente vai receber, nós adoramos, né? E aí não recebe. Então, eu fico imaginando a angústia, imaginando não, a gente vivencia, a gente visualiza, né? A angústia das famílias que não conseguem ter o seu filho, que tem atraso no desenvolvimento, matriculado no período regular. Ou que quando consegue essa conquista, passa o ano inteiro batalhando para que o seu filho não esteja só permanecendo lá naquele turno, tipo, é só um lugar para eu depositar o meu filho. Então eu acho que o que fica claro é que todas as coisas estão confusas, é preciso se informar, é preciso que haja um movimento organizado para que a inclusão seja realizada e que ela seja realizada de verdade e que o pai possa ter segurança de que o que o seu filho está fazendo lá é de fato aprendendo, né? E de maneira, a gente sempre fala isso aqui na Imagine, né? De maneira transdisciplinar e falar, a palavra transdisciplinar é muito fácil, implementar, e a gente sabe na pele a dificuldade, o desafio e muitas vezes a frustração que é a gente implementar uma intervenção, um modelo que seja transdisciplinar, porque a gente lida com pessoas, né? São dificuldades comunicativas, então é aquele professor, é aquele coordenador que não quer ouvir um tipo de apoio, um tipo de suporte ao seu serviço, que não quer receber julgamentos ou olhares, ou até um advogado na sua escola dizendo que aquela criança, aquele indivíduo tem que estar lá, e depois que a gente consegue colocar o filho por causa de conquistas judiciais, que aquele filho vai ser bem tratado dentro da escola, né? Que ele não vai ser excluído ali dentro, que ele vai ser, aquele é o menino da liminar, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente está falando, a gente não está dizendo só da lei. Lei existe, ela é difícil, escola tem, pais com associação também tem, mas é essa dificuldade, essas nuances do não falado, do comunicativo, que faz com que isso seja de fato um desafio. E que não é uma conquista que você tem que realizar, são várias. É a conquista da matrícula, é a conquista do P, é a conquista do material adaptado, é a conquista do profissional que seja capacitado, que tenha instrumentos reais para que ele possa trabalhar. É um monte de coisa. Pergunta aí. Acho que tem comentário e pergunta. Isso. Antes tem um pedido aqui da mãe, é Elaine Oliver. Olá, Elaine. Ela fala o seguinte: por favor, falem mais, precisamos de informações sobre como incluir nossos filhos na escola. E a gente tem a pergunta da Cláudia Bessa. Cláudia. A escola pode se negar a elaborar ou aplicar o PEI?
alegar que o autismo é leve, que não precisa, se acontecer, podemos adicionar advogados? Deve. Não existe. Deve. Não existe todo autismo é autismo. Não é só porque é autismo leve que a criança não precisa de apoio. Aliás, pessoas que não têm autismo, não estão no espectro, quando precisam, porque tem dificuldade de aprendizagem, também Tem direito. Tá? Então, todo mundo. A gente tem que partir, apesar dessa balbúrdia que a gente tem que aprender a navegar, desse monte de lei, regulamentação, existe uma lei máxima que chama Constituição Federal. E dentro da Constituição Federal existe uma coisa chamada cláusula pétrea, que é um trava-língua, que é o máximo do máximo, ninguém pode mudar e ninguém pode ir contra aquilo. E um desses direitos fundamentais é o direito à educação. Então, se tem qualquer coisa barrando o seu acesso a esse direito à educação, você pode sim judicializar o processo. Agora, é difícil, ninguém vai falar pra você que vai ser, né, um passeio no mar de flores, né? Mas assim, para qualquer caso, em qualquer momento, quando existe, né, algum ator que está impedindo o seu acesso a esse direito, impedindo o acesso do seu filho a esse direito, você pode... O que é muito chato, né? Por exemplo, a gente tem esse direito à educação, que é um direito que vem sido construído desde o século XX, a universalização da educação, e você tem que ficar correndo atrás disso. Né? Mas E aí eu digo mais, quando nós que temos filhos com desenvolvimento típico e a gente compactua e faz vista grossa e silencia, é como eu falei na live passada, a nossa mão também está suja. Eu sei que é difícil falar isso, eu sei que é difícil ouvir isso, eu sei que na hora que a gente ouve isso, fala, pô, mas eu tô aqui no conforto das facilidades que o mundo me oferece, mas se você for observar e acompanhar a gente há algum tempo, a gente fala isso nos mais diversos aspectos. Quando a gente está falando de feminismo, quando a gente está falando de terapia com evidência científica, agora que a gente está falando de inclusão social. Então não adianta, eu sei que eu falei bastante aqui dos pais, né, se associarem em grupos de interesse, mas toda a sociedade, nós como todos, não podemos compactuar com exclusão. Né? Porque eu compactuo com exclusão em relação a isso, mas eu estou sendo excluída em relação a outro ponto. Por exemplo, eu gosto de usar a sua fala nos nossos debates, que eu tenho 2 filhos com desenvolvimento típico até o momento, nada diagnosticado. Meus meninos têm acesso fácil à educação, então eu vou numa escola que é cômoda, que é próximo à minha casa, ou que eu acho a estrutura melhor, ou que eu acho a proposta pedagógica melhor, enfim, qual é o critério que eu julgo que é relevante para matricular os meus filhos, eu chego lá e digo, quero quanto tá aqui o documento, levo depois, tá tudo certo. Então eu faço parte desse grupo de privilégios, e não é por isso que eu devo me silenciar, porque no que diz respeito a diferenças de gênero, homens e mulheres, eu faço parte do grupo oprimido. Então quando os outros me silenciam, quando os outros se silenciam em relação ao machismo, eu sou prejudicada. Então eu sinto na pele o que é uma pessoa que está vendo eu ser submetida a uma situação de machismo, não fazer nada. Então é a mesma coisa para a escola, é a mesma coisa para quando você está no supermercado e vê alguém que está tendo dificuldade para lidar com uma crise, né, de uma criança. Então a gente não pode silenciar, são seres humanos como a gente, que não dorme direito de noite, que tem dificuldade para comer quando está com problema, ou come demais quando está com problema, mas somos todos iguais. Então é assim, como eu posso ajudar? Como eu posso fazer para incluir? Eu acho que a gente tem que parar, até a fala. Na verdade eu queria fazer essa pergunta, o que é inclusão, Nathalie? O que é inclusão? Olha, são livros e livros para falar do que é isso, né? Inclusive tem um cara chamado Carlos Sclia, que ele fala justamente que essa palavra inclusão, ela já parte do pressuposto que existe uma exclusão. A exclusão, né? É uma questão filosófica, a gente teria que fazer outra live só para discutir, né? Mas eu acho que tem... E o engraçado é que assim, não tem ninguém igual a ninguém. Se você olhar aqui para essa mesa, nenhuma de nós somos iguais. Então, não tem como, não faz sentido inclusão. Por quê? Porque eu vou ter que incluir a Ana, que tem o cabelo liso, diferente do meu, vou ter que incluir a Nathalie, que tem o cabelo comprido, diferente do meu. Se for assim, se todos somos diferentes, então todos teremos que incluir. Então, que lógica? É que a inclusão, ela é
a respeito de algum, né, tem um referencial que você está excluído, então a inclusão social e a inclusão escolar são um processo, ela não é um fim. Fazer o PEI, ter apoio educacional especializado, ter profissional de apoio educacional, eles não são uma coisa assim, agora tem isso, vai ter. Isso é um processo, então a ideia é que a partir do momento em que todo mundo, a hora que todo mundo estiver incluído no processo, não precisa mais do processo de inclusão, porque aí eu vou ter uma escola diversa que atende às necessidades de todo mundo, eu vou ter uma sociedade diversa que atende, né, a todo mundo de maneira igualitária, de alguma forma. Mas o processo de inclusão é aquilo que a Nath estava falando no texto da Elisé, que esse processo ele pode se dar de diversas formas diferentes, né? E ainda que a gente tenha leis e ainda que nem todas as coisas que a gente precisa saber estejam nas leis, a gente ainda tem especialistas. Então, se não está na lei, se a gente não sabe quantos profissionais um PAE, quantas crianças um PAE consegue atender, não está lá na lei, não tem um limite. Mas você tem profissionais de educação especial, profissionais de análise de comportamento aplicada, que podem fazer esse julgamento. Quantas crianças, quais são essas crianças? São 5 crianças autistas severas e todas elas com problemas de comportamento muito severos. É claro que ele não vai dar conta de 5. Ele mal vai dar conta de 1, provavelmente vai precisar de 2 PAE para um. Então, tudo isso tem que ser pensado caso a caso, mas tem especialistas que têm acesso ao conhecimento sobre isso. Mas por isso que é importante esse currículo individualizado, porque ele vai prescrever isso. E aí ninguém precisar ficar dançando atrás da informação. E aí eu sei que eu dei algumas indicações do que a gente fazer, mas qual é o caminho, né, se vocês conseguirem responder, qual é o caminho que a gente pode trilhar? Porque a gente provocou muito aqui, né? A gente provocou, a gente disse que não pode, que não tem que compactuar. Qual é o caminho, então, que a gente pode fazer? Informação. Acima de tudo, então, informação, que eu digo, é ir atrás mesmo de leis sobre os direitos. Hoje em dia tem grupos de advogados que fazem cartilhas sobre direitos, né, de pessoas deficientes, gratuitamente. Informar-se acerca do que é baseado em evidências e procurar isso, gente, para a educação também. Então, se unir todo mundo em grupos, como a Ana falou, se for um grupo, ele vai ter representatividade maior, ele vai ser mais forte, e buscar organizar esse processo para que ele seja todo com práticas baseadas em evidências. A gente está com carência muito grande disso hoje, no país como um todo, né? E eu falei para o pai do filho com desenvolvimento típico, que não pode silenciar, mas nós também, profissionais, que temos conhecimento do que precisa ser feito, também não silenciar. Então nós aqui da Imagine, por exemplo, estamos sempre buscando escolas para conversar, né? Como é que a gente pode ajudar essa questão, como é que a gente pode apresentar soluções, o que nós podemos fazer em conjunto. Eu tenho conhecimento, eu sei o que pode ser feito, o que é possível dentro da sua realidade. Para esse ano eu não tenho orçamento assim, mas então para o próximo ano, como é que a gente consegue fazer? Fala um pouco disso, Nathalie. Exatamente, como a Lid falou, por exemplo, hoje em dia as escolas estão procurando muito se adequar à questão da BNCC. E existe essa preocupação muito forte de como é que eu vou inserir a BNCC nas séries, como é que eu vou adequar todas as minhas práticas à BNCC, e aí acaba que as escolas estão se especializando nisso, mas a gente, né, é especialista em educação especial. E a gente tem muito instrumento para trazer informações nessa área e formações, e formar professores para fazer manejo em sala de aula. Nossa, quando a gente dá uma consultoria para a escola, é um negócio assim que salta aos nossos olhos, né? Manejo em sala de aula, elaboração, por exemplo, para um objetivo, ele tem que ter 4 componentes. Ele tem que ter quem vai aprender, né? Se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, ele tem que ter o comportamento em si, a forma de ensinar e a forma de registrar esse comportamento. Então, isso tudo é um objetivo só.
né? Então a gente, por exemplo, ensina a elaborar um objetivo de fato que seja mensurável, que você consiga acompanhar o progresso do aluno, que você consiga, né? Então é esse tipo de instrumento que a gente está falando, né? E eu acho bacana, tu estava dizendo, quando a gente ensina professores de manejo de sala de aula. É tão gratificante porque o professor, ele então aprende maneiras de manter o aluno em sala de aula. Então ele fala, antigamente a única coisa que eu sabia fazer era pedir para nossa assistente dar uma volta. Agora que a gente sabe como manejar e sabe como trabalhar preventivamente, esse indivíduo passa muito mais tempo em sala de aula. Então já é algo que é reforçador, que é gratificante para o educador. Porque a pessoa que está ali, que se dispôs a ensinar, ela tem um sonho, ela tem um ideal, que é o quê? Que o seu aluno aprenda. E é isso que a gente consegue fornecer, não é isso, Nath? Exatamente. Isso aí. Ok, gente, eu acho que a gente está finalizando a nossa live. Falar sobre comentários que tá rolando aqui. Ok. Que o telespectador está pedindo, né, que vocês façam uma live com alguém do judiciário ou que alguém que entenda sobre os direitos das crianças, A né? gente está querendo muito. A gente está querendo, inclusive, a gente tinha feito convite, né, Johnny Filho, para essa live. A gente já promete desde agora que o Djone Filho vai participar de uma live sobre o direito das pessoas com autismo, brevemente a data no seu Instagram da TC. Mais alguma coisa? Beijo, pessoal. Obrigada por participar com a gente essa tarde. Tchau, tchau. Até a próxima.